Por que Deus criou o mundo em 6 dias ou 7 dias? Se Ele é poderoso o suficiente para criar tudo em um único dia, em um único momento. Será que não tem um propósito para isso? Eu creio que sim. Nós vamos ver lá no finalzinho dessa mensagem uma possibilidade. Então, você vai ver lá no livro de Daniel, um anjo dizendo para um outro anjo assim, e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2300 dias, né? Uma tarde e manhã é um dia. E nós sabemos que ali é uma profecia, então profecia, um dia em profecia é um ano. Eu pergunto, para Deus purificar o santuário precisa desse tanto de dias? A mesma problemática da criação da terra. Mas por quê? Porque tem propósito para tudo isso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia já pensando na temática dessa mensagem, que é cruzamento de dados. O texto é Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, diz assim na versão que eu estou utilizando. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Ibilene, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Irmãos, esse aí é basicamente um cruzamento de dados. Ele está informando, o autor bíblico, aqui no caso Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, está informando alguns eventos, e aí ele começa a listar alguns nomes para que não haja dúvida que o evento e o tempo desse evento seja conhecido por aqueles que viessem depois. Perceberam que aí é um cruzamento de dados? Olha, se eu cruzar o dado de que Tibério César era o imperador de Roma, se eu cruzar o dado com Pôncio Pilatos, sendo presidente da Judéia, Anás e Caifás, sumos sacerdotes lá no templo de Jerusalém, e aí eles vão chegar todos no mesmo ponto, porque há um cruzamento de dados. Agora eu vou contemporizar esse cruzamento de dados, para ficar mais fácil para você não dormir, tá? Se eu dissesse assim, ó, na época em que Luiz Inácio Lula da Silva era presidente do Brasil, e Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, e como era lá da Rússia, como é que chama? Vladimir Putin era o presidente da Rússia, e Benjamin Netanyahu era o primeiro-ministro de Israel. Cruzando esses dados, houve um fato que aconteceu em determinado tempo, e esse fato foi o aprisionamento do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Que ano que eu vou estar falando? Aliás, se eu falar assim, ó, nesse tempo, Leão XIV era o Papa de Roma. Esse evento aconteceu em que ano? 2026, 3 de janeiro de 2026. Por quê? Como é que eu tenho você teve a convicção de dizer isso? Porque houve o quê? Um cruzamento de dados. E aí a gente chega a essa data sem medo de errar. De igual modo, o autor bíblico nos concedeu essas informações aqui, para que a gente, cruzando esses dados, não houvesse dúvida que determinado evento aconteceu, e esse determinado evento importante aconteceu exatamente em um determinado ano específico do nosso calendário. Agora a pergunta é, que evento é esse, ou quais eventos são esses, e que ano é esse? O evento mais importante de todos esses aí, quando a gente cruza esses dados, está aí no versículo 21. Olha o que aconteceu aí, no versículo 21. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também quem? Jesus.
Então, quando cruzamos os dados históricos, não tem como errar uma data, a data do batismo de Jesus, que coincide também com o início do ministério público de João Batista, e ele foi tão corajoso a ponto de denunciar os pecados dos governantes. Agora, parte da resposta já foi dada. Os eventos foram esses aqui listados. E qual é a data? Qual é a data? Não está no texto, mas quando a gente vai para a história e a gente percebe o cruzamento desses dados, qual foi a data que esses eventos aconteceram? 31, ainda mais? 30, 31, alguém ainda mais? A resposta está errada. Quando nós cruzamos as datas a esses eventos, por isso que é cruzamento de dados, porque quando cruzamos os dados, não tem como errar, não tem como desviar. A data é 27 da nossa era. Ano 27 foi o ano do batismo de Jesus. O ano que ele foi então ungido. E aí começou-se o seu ministério público, indo para o deserto, passando pelaquela prova, e até que completasse o seu ministério 3 anos e meio, subindo ao Monte Calvário e dando a mim e a você a oportunidade de salvação. Qual é a data? 27 da nossa era. Ora, se eu somo 27 da nossa era, mais 2000 anos depois, em que ano do calendário eu chego? 2027. E que ano nós estamos? 2026. Vocês estão bons de matemática, eu estou gostando. Ou seja, daqui a um ano, ou seja, no ano 2027, nós estaremos então tendo a oportunidade de, eu não sei se é celebrar ou se é constatar 2000 anos após o batismo de Jesus. E por que eu falo que não sei se é celebrar ou se é constatar? Porque não era para a gente estar mais celebrando nada aqui não. Não era para a gente estar mais celebrando aniversário de nada não. Instituição fez não sei quantos anos não. Já era para a gente estar no céu. Então, eu quero, diante dessa expectativa, é uma data de expectativa, ano 2027. Inclusive, saiu uma revista adventista no ano de 2024, eu até tenho uma unidade dela lá, setembro de 2024, cujo título é Especulações Apocalípticas, o problema de marcar datas para a segunda vinda de Cristo. Então a igreja tem uma preocupação em lidar com as especulações que rodam em torno dessa data. Então, com isso em mente, eu quero que Levi solte um videozinho aí, é 2 minutinhos. A igreja está se preparando para algo que vai ser global, exatamente para tentar uma abordagem um pouquinho diferente. Nós estamos nos organizando para um movimento que a igreja está chamando de One Voice 27, em inglês One Voice 27. O que é isso? É um chamado para a igreja no mundo inteiro, no mês de setembro de 2027. Grava aí, setembro de 2027. Nós queremos levantar todas as mídias da igreja e usá-las para evangelismo por um mês. Eu estou falando de rádio, TV, internet, literatura. Eu estou falando das mídias da igreja e das mídias dos membros da igreja. É o sua mídia social aí, suas contas em Facebook, Instagram. É um mês inteiro carregando em anunciar Jesus para as pessoas. Isso é para levantar a igreja no mundo, juntos, um mês. E nós todos vamos estar falando de Jesus. Sabem por quê? Porque o ano de 2027 é o ano onde nós vamos comemorar 2000 anos do batismo de Jesus, da unção de Jesus e do começo do ministério de Jesus. Então a gente quer no ano de 2027, em setembro, levantar um exército global, 212 países e territórios, todos juntos, anunciando Jesus, o Jesus que já veio e o Jesus que voltará no livro do Apocalipse, e lá está cheio de referências, Jesus que veio, Jesus que virá. E quando você vai para Apocalipse 14, 3 mensagens angélicas, lá fala que tem que ser pregado o quê? Em alta voz. Nós só vamos pregar em alta voz se nós pregarmos todos juntos em uma voz. E é por isso que a igreja está sendo chamada para isso. É tempo de nós vermos esses milagres, e é tempo de ter uma visão local e um coração global.
colocando mais urgência no cumprimento da missão. Quando for lançar o projeto, você possa se envolver de todo o seu coração, para que então, quem sabe, a gente possa ver Jesus voltar na nossa geração. E o outro objetivo tão importante quanto é incentivar você a viver com Deus hoje. Porque para muitos, 2027 não vai nem chegar, porque vai morrer antes. A gente não sabe em que condição nós estamos ou estaremos lá. Então, eu posso ficar fazendo planos para 2027. Quando chegar, mas pode ser que não chegue para alguns. Então, viva com Deus hoje. E certamente Deus vai te abençoar. Eu vou fazer citação de cabeça aqui de alguns versos. E no último, aí a gente abre a Bíblia para a gente encerrar. Você se lembra do verso Amós 3:7 e diz lá o quê? Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente isso, irmãos. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto, se Deus diz na tua palavra que não faria coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, que é no singular, sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas, será que ele deixaria de executar o seu maior segredo sem revelar? Certamente que não. E aí eu me lembrei de uma citação lá do livro Desejado de Todas as Nações, mas também tem uma citação no livro Eventos Finais, na página 24, em um capítulo muito interessante que tem por título Quando sucederão essas coisas? Tratando então da temática lá de Mateus 24, que nós estudamos no domingo. E o texto diz assim na página 24: o tempo exato da vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. O tempo exato da vinda do Filho de Deus é um mistério de Deus. E aí eu fiz a junção do verso, esse texto, com o texto de Amós. Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar o seu segredo. E esse é um segredo. A volta de Jesus é um segredo. E que a Bíblia, e eu creio nisso, Deus não vai deixar acontecer sem que de fato nos revele. Eu estou dizendo data? Não estou dizendo data. Estou dizendo que Deus vai cumprir o que está registrado na Bíblia, que é revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí, avançando, nós poderíamos lembrar do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando diz assim: mas vós, irmãos, vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos pegue de surpresa como ladrão. A Bíblia está dizendo, você não precisa ser pego de surpresa. Por isso que essa igreja insistentemente abre as suas portas. Você está cansado, você está com seus compromissos, você está, quem sabe, o pensamento lá, no seu trabalho, coisa para resolver no dia seguinte. Mas essa igreja tem aqui o compromisso de abrir as suas portas para que você possa se adentrar, se derramar aos pés de Cristo, se preparar para aquele grande dia em que o segredo de Deus será revelado. Então você e eu não precisamos estar em trevas. Agora eu me pergunto, o que é estar em trevas? O livro Atos dos Apóstolos, página 144, diz assim: estar em trevas é ser indiferente com os sinais. Estar indiferente com os sinais apresentados por Jesus. E se ficar indiferente, é mais uma guerra, é mais uma bomba que poca, é mais um desvio de conduta. Isso acaba tornando o coração insensível e indiferente. E ser indiferente diante dos sinais que Deus apresenta é estar em trevas. E o contrário é verdadeiro. Estar atento aos sinais significa estar, pelo menos, disposto a estar preparado, a não estar em trevas. No mesmo capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo diz assim, esse que você conhece, por isso que a gente não vai abrir: não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Verso 19, não despreze as profecias. Eu amo esse verso. Não despreze as profecias.
E no verso 21, examinai de tudo e retém o que é bom. Aqui ele está dizendo para você examinar de tudo. Experimente um pouquinho do camarão, experimente um pouquinho do bobó, não sei o nome dos pratos. Não, ele está dizendo para experimentar de tudo e reter o que é bom. Não, ele está falando de não eliminar a influência do Espírito Santo na sua vida e não desprezar as profecias. Então, quando ele diz, examine de tudo e retém o que é bom, ele está falando especificamente de profecia. Agora sim, eu quero que você abra um livro, Isaías 46. Quando eu vi esse verso, dentro de um contexto em que eu estava estudando a respeito dessa temática do ano, do batismo de Jesus, então não teve como eu não associar essa declaração bíblica com os eventos que estamos vivenciando. Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Verso 10, que anuncio o fim desde o princípio da antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Está assim na sua Bíblia? Mas quando eu li ali dizendo que eu, Deus, anuncio o fim desde o princípio, e eu comecei a mensagem perguntando, como é que foi o princípio? 6 dias Deus criou a terra, no 7º ele também criou a porção do sábado, e então descansou. E aí fez muito sentido pensar que se Deus criou o mundo em 7 dias, ou 6 dias, né? Nesse contexto aí de 6 a 7 dias, será que pode ser um indicativo de que o fim já estaria revelado desde o princípio? Faz sentido para você? Quando Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio, e nós vamos por princípio, a gente vê lá Deus criando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí pela declaração do pastor, no ano de 2027, vai estar completando quantos anos do batismo de Jesus? 2.000 anos. 2.000 anos. Irmãos, cruzando os dados, nós temos a informação de que quando Jesus foi batizado, naquele momento, havia se passado 4.000 anos que o pecado havia entrado na terra. Quantos anos? 4.000 anos da queda até o batismo, e do batismo até hoje, mais 2. E eu vou para o Apocalipse capítulo 20 e vejo lá o relato de 1 milênio de descanso. Queridos, nós não estamos tratando de datas. Meu interesse aqui é impactar o seu coração para dizer que é chegado a hora. Prepara-te, coloca a tua vida em harmonia com a vontade de Deus, porque certamente aquele que falou que viria, virá e não tardará. Então, irmãos, é possível que nesse contexto aí de se considerarmos que de 4.000 anos de pecado, Jesus vem e cumpre a seu papel na profecia. De lá para cá, cumpre-se mais 2.000 anos. Então, resta-nos esse repouso sabático milenial, que outros teólogos também têm considerado. Não deve haver reavivamento com base em tempo. Sabe qual foi uma das minhas preocupações em trazer esse tema aqui? Porque eu vejo lá, Eventos Finais, capítulo 3, página 25, não deve haver reavivamento com base em tempo. Se você sair dessa igreja aqui com aquele ânimo, aquele desejo de ser reanimado, reavivado, porque agora você fez a conexão de que o princípio está conectado com o fim e que já está tudo revelado, e a sua motivação for o tempo, o seu reavivamento, ele está sendo motivado de forma errônea.
A sua motivação e a minha deve ser sempre, sempre, sempre o amor de Jesus. Até porque ninguém vai ao céu por medo do inferno. A nossa motivação para estar no céu é a bondade de Deus que se manifestou aqui para com cada um de nós. Cruzando todos os dados, nós concluímos que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a mim e a você, que nos colocarmos na posição de servos. Amém? Quantos aqui aceitam os avisos de Deus? Amém? Quantos reconhecem os avisos de Deus? Tem um diferencial. Aceitar os avisos e reconhecê-los. Para reconhecer, você sabe, é comunhão, estudo da palavra, oração. Cruzando os dados, também reconhecemos que não precisamos estar em trevas. Não precisamos estar em trevas, ou seja, podemos estar em harmonia se assim quisermos, porque esse é o desejo de Deus. Se é o desejo de Deus e é o seu desejo, então tem tudo para dar certo, tem nada para dar errado. Então, cruzando os dados, para concluirmos, não podemos desprezar as profecias. Elas estão se cumprindo e escarnecedores vão se levantar dizendo: guerra sempre existiu. Maldade no ser humano sempre existiu. É verdade, mas agora tem se intensificado com dores de parto. E logo, logo, a gestação ela vai chegar ao fim. E aí, em vez de ser dada a luz, virá a luz do céu para buscar aqueles que estão no processo de preparo. Cruzando todos esses dados, nós chegamos em um ponto, em uma data, em um dia. Cruzando esses dados, chegamos em uma data, a data mais importante para você e para mim. Que data é essa? Hoje. Cruzando todos os dados, para a minha relevância, para a sua relevância, a data, o dia é hoje. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Com esse pensamento, nós vamos colocar de pé e cantarmos o hino 46 ali. Hoje é o dia, temos de pedir, é hoje, plena bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia em que temos de orar pelas bênçãos da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia em que temos de orar, para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Amém, amém. Hoje é o dia. Buscarmos mais o Espírito de Deus para que Ele possa nos usar conforme lhe apraz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, o tempo já se vai, Senhor, e é chegada a hora de o teu Filho, ó Deus, ser glorificado através dos teus servos.
Senhor, pela compreensão que o Senhor nos concede, nos ajude a colocarmos a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Nós queremos, ó Deus, sairmos dessa igreja, dessa casa de oração, cheios do Teu Santo Espírito, para, ó Deus, não nos motivarmos na questão do tempo, na questão, ó Deus, da especulação, Senhor, mas nós queremos ser motivados pela Tua Palavra. Se a Tua Palavra, ó Deus, impressiona nossa mente, então que essa seja, ó Deus, a nossa maior fonte de reavivamento. Que por misericórdia, ó Pai, alcance cada um dos meus irmãos que oram comigo nesse momento. Que as bênçãos do Senhor não sejam, ó Deus, não sejam limitadas pela nossa fraqueza, pela nossa limitação, pela nossa, ó Deus, indisposição muitas vezes, mas encha-nos do Teu Santo Espírito e assim reconheceremos os sinais dos tempos. Não seremos, ó Deus, indiferentes, mas úteis no Teu serviço de salvar e sermos salvos pelo Teu poder. Perdoai os nossos pecados, fortaleça, ó Deus, a nossa fé, revigora nossas forças e salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém.